Meu nome é João Henrique Sandré de Pinho, eu tenho 20 anos, sou de Lavrinha, São Paulo e passei em medicina na UFJF. A minha história de estudo, ela começa mais ou menos quando eu estava no ensino médio. Assim, na época eu gostava muito de exatas, eu fazia parte de Olimpíada de Robótica da escola. Então, meus professores geralmente me incentivavam a fazer engenharia ou alguma área que fosse dentro da área assim, das disciplinas de matemática, física e química. Eu moro bem no interior mesmo, é uma cidade rural, não é nem considerada uma cidade assim, urbana. Então, assim, a minha vida sempre foi me locomover para estudar. Então, eu saía de casa, por exemplo, entrar às 7 horas na escola, eu saía às 5h30 daqui, aí chegava às 7 na escola e por causa do ensino técnico no terceiro ano, eu voltava umas 8 horas da noite, 7h30. Então, tipo assim, eu sempre tive a experiência de pegar ônibus, demorar 1 hora para chegar na outra cidade e por aí vai, sempre me locomovendo para estudar. E nessa época, o meu professor de matemática falou pra mim do IME, aí eu tive curiosidade e fui fazer a prova. Eu tava no terceiro ano, não tinha experiência nenhuma de estudo, nunca tinha estudado. Quando eu saí do IME, assim, da prova, a sensação foi de estar destruído. Eu tava, tipo, muito mal mesmo, que eu zerei a prova naquela época, tipo, fui muito mal na primeira fase, não tinha preparo nenhum pra vestibular. Depois desse resultado, que a ficha caiu, sabe? Eu tô perdido e eu vou ter que estudar muito. Possibilidade que teria para mim me preparar seria fazer um cursinho presencial, que é na cidade aqui do lado, em Cruzeiro, São Paulo. Só que ele é um cursinho, assim, que tem muito foco em Enem, então eu faria ele já do jeito que eu estava acostumado, ou seja, teria que ir e voltar todo dia, pegar ônibus, sair cedo de casa, voltar tarde. Primeiro que eu ia perder muito tempo me locomovendo, ia chegar em casa sem tempo para estudar, sendo que eu teria que estudar por fora também, já que o cursinho não tinha o foco. Nem em vestibulares concorridos e principalmente em ITA e no IME. Quando eu saí do IME em 2015, da prova, aí eu recebi um folheto na mão do quadro. Daí, na época, assim, eu tava meio desligado, eu tinha acabado de ir mal numa prova, eu nem dei muita bola, assim, eu dobrei o folheto, deixei no canto, assim, do carro, assim, voltei pra casa. Aí até que eu tava arrumando meu quarto, achei o folheto dobrado. Aí quando eu peguei, aí eu vi lá o quadro falando que era um cursinho online para preparar para vestibulares militares, difíceis, concorridos, o ITA e o IME. Aí eu entrei no site. Daí quando eu vi lá que o quadro tinha alunos já aprovados e tinha o depoimento, tinha alguns lá que tinham uns videozinhos falando. Aí eu falei, é esse mesmo, tinha aprovado na AFA, no IME, no ITA. Aí que eu decidi realmente ir pro quadro. Então, o começo no quadro, no primeiro ano de cursinho que eu fiz em 2016, assim, eu realmente tive que aprender a estudar. Então eu falo assim que realmente eu aprendi a estudar no cursinho. Eu começava a estudar, cansava, parava. Mas assim, depois que eu consegui pegar o ritmo, daí foi bem, porque as aulas, desde o início do quadro, elas são corrigindo exercício. Então, todas as aulas ao vivo, eles corrigem as listas. E eu nunca tive essa experiência do professor corrigindo exercício na minha frente, me explicando. E assim, isso foi muito bom, sabe? Foi realmente assim, uma mudança de chave pro jeito de eu aprender. Porque, por exemplo, nas provas que eu fiz depois, era muito comum, assim, ver questões que eu já tinha resolvido no quadro, na prova, sabe? Eu perdi a conta de quantas vezes, assim, eu fui resolver uma questão de física e, assim, só mudava os valores, sabe? A dinâmica da questão era a mesma que estava na plataforma, sabe? E isso foi uma mudança muito grande, porque eu vi que se eu seguisse as listas que estavam lá, a quantidade de aula que estava lá, se eu fizesse o caminho que o quadro falava pra fazer, dava para chegar, sabe? Eu tive a perspectiva que dava, porque até antes de conhecer o quadro, assim, o IME era só uma decepção, sabe? Eu tinha tomado bomba na prova e qualquer vestibular concorrido entrou nessa também. Eu achava que era muito difícil entrar. Tinha umas aulas abertas, assim, de biologia, tinha algumas coisas no quadro no YouTube, eu comecei a assistir. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu não tive muita aula de biologia no colégio, eu tive muita lacuna nessa área. Daí eu não, por exemplo, fisiologia, que é a parte de estudar os sistemas do corpo humano, eu não tinha estudado ainda. E é básico, assim, mas eu não vi no ensino médio. E eu comecei a ver alguns vídeos do quadro, assim, e também ver vídeo de médico explicando. Tanto que virou meu passatempo, porque eu estudava pro ITA e pro IME, assim, com a carga horária do quadro, mas, por exemplo, dava o horário do almoço, eu colocava lá o vídeo no celular e ficava assistindo o médico falar por meia hora enquanto eu tava almoçando. Aí, quando eu comecei a ver as aulas de biologia do quadro por inteiro, assim, na plataforma, assim, foi paixão à primeira vista. E tudo isso foi se juntando, até que por volta de abril já de 2017, que era o meu segundo ano de cursinho, eu mandei mensagem pra Lucimara, falei, ô Lucimara, eu posso mudar de curso?
Quando eu comecei a estudar sério pra medicina, assim, eu vi uma melhora, assim, absurda. Por exemplo, esse ano que eu passei em medicina, eu fiz 920. Eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer mais que 900 na redação do Enem, assim. E foi acontecendo vários resultados, assim, que, tipo, só quando acontece que você percebe. Mas, tipo assim, eu vi uma melhoria que eu não achava que era possível. Quando eu mudei pra turma med, e eu já tinha feito um ano de turma ITA, eu pensei que eu ia ter que estudar mais 3 anos completos. Eu falei, nossa, eu perdi um tempo aí até escolher medicina, eu vou ter que fazer muito. Mas, tipo assim, em um ano eu já vi muita mudança, tanto que eu fiz só 2 anos de turma média pra ser aprovado, e é algo que eu pensava que eu ia ter que fazer uns 3 ou 4, porque eu tive um ensino médio muito defasado. O que eu tenho pra agradecer, a minha família com certeza ajudou, com certeza, e o quadro sem dúvida, assim, eu já fui em São José, eu conheci lá, então posso falar, assim, é um cursinho que tem muita responsabilidade, faz as coisas com muita seriedade. O que mais me encanta, assim, é realmente a qualidade do pessoal, sabe? Tipo assim, desde o pessoal que tá na equipe trabalhando até os professores, assim. Você não vai ver professores melhores em outros cursinhos. Assim, eu tenho muito a agradecer a cada um deles. Eu podia ficar citando o nome aqui de todos, matéria por matéria. São muito bons, assim. São professores que realmente se importam com o aluno, ou seja, não dá para ir em presencial perto que não tem professor de qualidade. Tem que ir no quadro, mesmo você estudando em casa, que é um diferencial também porque é flexível. Mas assim, os professores já valem o cursinho por inteiro, assim, porque eles são demais, assim, os melhores que eu já conheci nos 20 anos que eu estudei.